Bom, vamos falando do Vasco agora, que está chegando ao quarto reforço aí nessa janela de transferências. Isso, é o Lucas Oliveira, outro zagueiro que está saindo do Cruzeiro. E o Vasco está muito perto de acertar essa contratação, que seria a quarta na temporada. A gente está vendo imagens aí então do zagueiro Lucas Oliveira. Os dois clubes já trocaram documentações. O Cruzeiro vai manter um percentual, 30% dos direitos econômicos, e o Vasco adquire esse jogador sem custos. Ele tem 28 anos, já aceitou a proposta financeira do Vasco, vai assinar até dezembro de 2026. Agora sim, esse jogador em 2024 jogou fora, pertence ao Cruzeiro, mas jogou no Valladolid da Espanha, jogou no Kyoto Sanga do Japão. Antes dele, o Vasco já tinha acertado com o Lucas Freitas, zagueiro, o Tietê, joga de volante, e o Daniel Fusato. O Daniel Fusato é um goleiro e a gente tem imagens para mostrar também dele que chegou hoje aqui ao Rio de Janeiro para fazer exames físicos e acertar contrato. Ele tem 27 anos, revelado pelo Palmeiras. A gente está vendo imagens dele aí bem novinho, jogando pelo Palmeiras. Depois fez seis temporadas na Europa. Jogou na Roma, da Itália, Gil Vicente, de Portugal, Ibiza, Getafe e Eibar, da Espanha. Na última temporada esteve no Eibar. E, portanto, é o novo goleiro do Vasco. Agora, vai ter uma tarefa dura se quiser desbancar o Léo Jardim, que está muito bem estabelecido. Inclusive, na chegada, o novo reforço falou que é um fã e acompanha o trabalho do Léo Jardim. Pois é, o Vasco, acho que a gente começa a ver, são 4 negociações, contratações que o Vasco encaminha já nesse início de janeiro. E dá para a gente começar já a fazer uma leitura desse perfil das contratações do Vasco, né? Me parece muito que é um Vasco garimpando o mercado para tentar achar jogadores emergentes, né? Com exceção do Tietê, que era uma oportunidade que o mercado estava oferecendo, porque é um volante aí de muita capacidade, ao meu ver, e que estava solto no mercado, né? Digamos assim. E o Vasco está aproveitando, né? Ou o que o mercado tem oferecido, ou garimpando esses nomes que possam ajudar. Eu acho que na atual conjuntura do Vasco, é o que o Vasco pode fazer para se reforçar. É o que o Vasco pode fazer. Essa definição é perfeita, porque o Vasco não tem ainda, ou não tem mais, o Pedrinho, o presidente, está buscando, mas não tem mais o auxílio da SAF. Então, para o Vasco caminhar no mercado com as próprias pernas, ele tem que ser muito cauteloso, tem que ser pontual, e acho que é isso que está fazendo. Não são jogadores caros, mas são jogadores que muito provavelmente tanto o Pedrinho quanto a comissão técnica conhecem e aprovaram. O Lucas Oliveira, inclusive, ele antes de, quando ele se forma, né, antes dele ir jogar na Espanha, ele surge, né, quando o Pedrinho e o Felipe estavam no Tigres do Brasil. Então eles conhecem esse jogador, né, ajudaram a formá-lo. E o Daniel Fusato é uma aposta, porque nessa trajetória europeia dele, ele jogou muito pouco. Ele era sempre reserva. O clube onde ele jogou mais, com mais de 30 partidas, foi no Ibiza, que é um time de divisão inferior, não é da primeira divisão, não é da La Liga. Então é uma aposta e, conforme comentou o Neville, se ele barrar o Léo Jardim, então ele é candidato à seleção brasileira, porque realmente o Léo Jardim fez uma temporada, para mim, se não o melhor, mas entre os 3 melhores goleiros da Série A no ano passado, e acho que o Daniel Fusato ele vem para compor elenco. Enfim, evidentemente a gente não sabe do futuro, ele está aí para brigar por posição, mas é muito difícil barrar o Léo Jardim. Mas é importante ter um goleiro bom na reserva. Sim. Também, né? Agora, as 4 contratações que o Vasco encaminha, 4 pensando na defesa. Precisava mesmo reforçar esse setor, Gonza? Precisava. O Vasco teve assim, muitos problemas. Quando ele jogou no ano passado, fora de São Januário, ele teve problemas porque ele precisava defender e às vezes não tinha essa capacidade. O que levou o Vasco, talvez com o Rafael Paiva, a seus melhores momentos foi quando ele joga em casa e consegue atacar o adversário. E aí, com alternativas como o Piton, o Verratti, né, que se consolidou aí como um grande artilheiro, até como um ídolo da torcida. Mas o Vasco sempre teve problemas no sistema defensivo, né? Quando o Hugo Moura ele entra, ele consegue resolver ali algumas coisas, mas ele jogava praticamente sozinho.
O Sforza foi um jogador que, em termos de marcação, não funcionou. O Vasco teve problemas com o Léo, né? Tanto é que a torcida pegava muito no pé dele. E as coisas só não foram piores exatamente por causa do Léo Jardim, que em várias partidas saiu de campo como um grande nome do Vasco. Parece muito que o Vasco é consciente em relação a essas suas limitações, entende que 2025 vai ser um ano de resiliência mais uma vez e que essa força defensiva é importante. Acho que faltou isso no passado, até para sustentar um Payet, um Coutinho, um Verratti, um Piton que se expõe, tem que ter um setor defensivo capacitado. Isso, é isso que busca. E só para complementar bem rapidamente, Jéssica, acho que a presença do Fábio Carille ajuda muito isso. É verdade. Porque ele é um grande arrumador de defesas. Eu sempre lembro que quando ele foi auxiliar do Tite, quando o Tite fez grandes campanhas no Corinthians, e o Carille era o responsável por treinar a defesa. Então, essa é a especialidade dele. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, não é só isso que ele sabe fazer, mas se tem algo que ele faz bem, é montar sistemas defensivos. Acho que podemos esperar um Vasco mais seguro defensivamente esse ano.